Este vídeo tem como objetivo demonstrar o uso adequado dos equipamentos de proteção individual por meio do passo a passo da colocação e da retirada dos mesmos, visando orientar os profissionais de saúde que atenderão pacientes suspeitos ou confirmados com a doença pelo vírus Ebola. É importante destacar que a transmissão do vírus Ebola ocorre por meio de contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de indivíduos infectados ou no contato com superfícies e objetos contaminados. Para isso, orienta-se: utilizar a roupa privativa da instituição, checar a disponibilidade e estado de conservação dos equipamentos de proteção individual antes de iniciar a utilização, retirar todos os adereços como anéis, pulseiras, relógios, entre outros. Realizar a higienização das mãos antes e após o procedimento conforme rotina. Os equipamentos de proteção individual devem ser colocados antes de chegar ao local onde se encontra o suspeito. Antes de iniciar a demonstração da colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual, mostraremos todos os tipos de equipamentos que serão abordados neste vídeo. Roupa privativa e sapato fechado. O sapato fechado pode ser substituído por botas de cano longo impermeáveis. Cobre-botas impermeáveis de cano longo. Avental, capote ou macacão impermeável. Máscara cirúrgica ou máscara de proteção respiratória PFF2 ou N95. Gorro. Protetor facial. Luvas descartáveis de procedimento ou cirúrgicas, 2 pares. Fita adesiva impermeável para vedação caso necessário. A partir deste momento, apresentaremos o passo a passo de colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual utilizados pelos profissionais de saúde no atendimento de paciente com suspeita de doença pelo vírus Ebola. Observe que os profissionais já estão paramentados com a roupa privativa da instituição, com sapatos fechados e cabelos presos. Coloque o cobre-botas certificando-se de que todo o sapato foi coberto. Avental ou capote impermeável. Inicie colocando os braços e ajustando os punhos. Em seguida, feche-o próximo ao pescoço e na região abdominal. Ajuste-o ao corpo de forma que não prejudique os movimentos. É possível utilizar outros modelos de avental ou capote, desde que cubra toda a região posterior do corpo. O avental ou capote pode ser substituído por um macacão impermeável. Neste caso, sugerimos assistir o passo a passo de colocação e retirada deste EPI no vídeo referente ao transporte do paciente suspeito de DVE. O profissional deve segurar a máscara em sua mão e colocá-la na face, cobrindo toda a boca, nariz e queixo. Segure as tiras e fixe-as por trás da cabeça. O profissional deve colocar o gorro cobrindo toda a cabeça e cabelos. O protetor facial deve ser colocado na cabeça conforme demonstrado no filme e deve cobrir toda a face do profissional, ajustando-o de maneira confortável. Vestir o par de luvas internas inserindo os canos das luvas por dentro dos punhos do avental ou capote impermeável.
Vestir o par de luvas externas inserindo os canos das luvas sobre os punhos do avental ou capote impermeável. Caso necessário, utilizar a fita adesiva impermeável para vedar as luvas ao avental, se a vedação não for completa. Não se esqueça de deixar uma ponta da fita dobrada para facilitar a sua retirada. Atenção! Não toque em superfícies e materiais como caneta, telefone, maçaneta e interruptor de luz, nem em seu próprio corpo quando estiver com os equipamentos de proteção individual contaminados ou com as mãos contaminadas. Máscara PFF2 ou N95. Diante de procedimentos com risco de geração de aerossóis, a máscara de proteção respiratória PFF2 ou N95 deve ser usada. O profissional deve segurar a máscara em suas mãos e o posicionar sobre o queixo, com o apoio para nariz voltado para cima. Colocar as fitas na cabeça, uma na parte superior acima das orelhas e outra na parte inferior, em volta do pescoço, abaixo das orelhas, conforme demonstra a imagem. O profissional deve moldar o apoio para nariz, usando os 2 dedos de ambas as mãos para ajustar ao formato de seu nariz. Após ajustar a máscara de proteção respiratória na face, devem ser realizados testes de verificação de vedação, com o objetivo de conferir se o equipamento está bem acoplado à face. Para realizar o teste positivo, o profissional deve cobrir a máscara com as mãos em concha, sem forçá-la sobre o rosto e expirar suavemente. Verificar se sentiu uma pressão positiva dentro da máscara, o que indica a ausência de escape aéreo. A vedação é considerada satisfatória quando o usuário sentir ligeira pressão dentro da máscara e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação com o rosto. Para realizar o teste negativo, o profissional deve cobrir a máscara com as mãos em concha, sem forçá-la sobre o rosto e fazer uma inspiração profunda. Se houver entrada de ar, o respirador está mal colocado ou o tamanho é inadequado. A vedação é considerada satisfatória quando não houver escape aéreo. A pressão negativa fará o respirador aderir à sua face. Se for detectado algum escape, ajuste a posição da máscara e do suporte do nariz. Faça os testes novamente. Repita os passos até que a máscara esteja selada adequadamente. Para remover com segurança os equipamentos de proteção individual, é importante levar em consideração os locais mais contaminados pelos fluidos e secreções do paciente, manipulando o mínimo possível e seguir os seguintes passos. O profissional deverá retirar o cobre-botas pela parte externa. Caso o uso da fita adesiva tenha sido necessário, o profissional deverá retirá-las das luvas externas. O profissional deverá retirar o avental. Vire-o do avesso e enrole-o tomando cuidado de não tocar na própria roupa e descarte-o. Retire as luvas externas. A primeira luva deve ser retirada tocando na parte externa. Com a mão já sem a luva externa, retire o outro lado, apenas tocando por dentro na parte não contaminada. O profissional deverá retirar o protetor facial. Este deve ser colocado em recipiente apropriado para posterior desinfecção. O profissional deverá retirar o gorro. O profissional deverá retirar o par de luvas internas. A primeira luva pode ser retirada tocando na parte externa. Com a mão já sem luva externa, retire o outro lado, apenas tocando por dentro na parte não contaminada.
Neste momento, o profissional deverá realizar a higienização das mãos. Mais orientações sobre higiene de mãos no link disponível abaixo. O profissional deverá retirar a máscara sem tocar na parte externa, pois pode estar contaminada. Em seguida, descartá-la apropriadamente. Após a remoção dos EPIs, o profissional deverá higienizar as mãos. Esse procedimento é essencial para evitar a transmissão do vírus Ebola por contato. Para os procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies, o profissional deve estar paramentado de acordo com a demonstração anterior, porém o segundo par de luvas será de borracha e de cano longo. O uso desta segunda luva de borracha também é recomendado para situações ou atividades de risco profissional de coleta e processamento de roupas e processamento dos produtos utilizados pelo paciente e EPIs não descartáveis. Neste momento, o profissional está apto para realizar os procedimentos de limpeza e desinfecção. Destacamos que as informações apresentadas nos vídeos são complementares. Para maiores informações, acessar o site www.saude.gov.br/SVS. Macacão impermeável. O profissional inicia a vestimenta do macacão. Se optar, poderá utilizar um assento ou encosto para facilitar a colocação do macacão.